Então, a seção segunda do capítulo 2. Pode colocar para fazer a leitura. Eu farei a leitura e depois nós vamos verificar algumas questões importantes dentro dessa seção, alguns destaques. Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si, para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo o ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. E sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível, independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura, lhes são devidos todo culto, todo serviço e obediência que ele há por bem requerer deles. Muito bem, essa seção 2 trata daquilo que a gente poderia chamar, inclusive, de uma doxologia. Vocês podem observar que os teólogos de Westminster tiveram cuidado de, na primeira sessão, falar mais a respeito desses... tem alguma coisa acontecendo ali com um barulho considerável. Não, é não. É não, é um... Esse negócio no chão aí que vocês estão vendo. É alguma coisa que estava pelo vento. Muito bem, eu estava dizendo que na sessão número 1, os teólogos de Westminster se preocuparam em tratar dos atributos de Deus, daqueles atributos que também são chamados de atributos incomunicáveis da parte de Deus, também os atributos comunicáveis. Qual a diferença? Os atributos comunicáveis de Deus são aqueles que ele tem em si mesmo e que não manifesta na criação através ou pelas criaturas, mas a manifestação dele é por causa da sua própria existência e da revelação dele dizendo que ele é assim, como por exemplo, ele é soberano. E as criaturas, como nós inclusive, nós não podemos nos equiparar a ele, nós não temos uma atribuição à equivalência dele, como por exemplo temos em relação ao amor. Deus diz que devemos amar uns aos outros, inclusive amá-lo. Isso é um atributo comunicável da parte de Deus, enquanto que a sua infinidade, a sua eternidade são atributos que ele não comunica à criatura. Então, a primeira sessão lidou mais com essas questões, enquanto que a segunda sessão também lida dessa forma, mas você pode observar que a linguagem, ela é uma linguagem de adoração. Ela é uma linguagem que manifesta o ser de Deus, que fala a respeito de Deus, mas que tem por objetivo realmente exaltá-lo e chegar à adoração. Inclusive, termina a sessão falando que são devidos a ele, né, todo o culto. Então, o que nós observamos nessa segunda sessão? Primeiro, que Deus ele é autossuficiente. Veja comigo Atos capítulo 17. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24 e 25. Só para ambientar, essa faz parte daquele discurso do apóstolo Paulo no Areópago, ali em Atenas. Os irmãos estão lembrados que o apóstolo Paulo está evangelizando ali em Atenas, e ele é convidado a falar numa parte ali da cidade que era destinada às discussões, aos debates, onde as pessoas iam para ouvir sobre as novidades intelectuais da época. Ali era o Areópago, ou o Monte de Marte, também uma outra forma de tratar uma região onde havia adoração ao deus Marte, e
dentro desse areópago, desse lugar de adoração, havia essa região onde se poderia falar, discutir, etc. E então o apóstolo Paulo começa então a discursar sobre aquele que é o Deus desconhecido, e ele vai revelar sobre quem é esse Deus desconhecido. Então veja o versículo 24, a respeito desse Deus desconhecido, obviamente desconhecido dos gregos, né? Atos 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então, o apóstolo Paulo, claro, está fazendo aqui um contraste muito importante entre a natureza, o ser dos deuses gregos e a natureza de Deus, do Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra. Porque vocês devem lembrar que na adoração grega, na adoração helênica, na adoração daqueles que estavam ali ouvindo o apóstolo Paulo, era natural que se fizessem sacrifícios, que se fizessem oferendas, a fim de que essas entidades, esses ídolos, esses deuses, de alguma maneira se apiedassem daqueles que estavam fazendo esse tipo de sacrifício, que estavam fazendo esse tipo de oferenda, como se eles estivessem sendo alimentados pelos seus adoradores, por aqueles que seus sacerdotes, etc. E uma vez que eles eram alimentados, que eles se alimentavam dessa adoração, se satisfaziam dessa adoração, então eles abençoavam os seus seguidores, eles abençoavam os seus adoradores. Tem até uma série na Amazon, do Prime Video, é uma série meio feiosa, deixa eu até lembrar agora, Gods alguma coisa aí. Como é? American Gods, exatamente. American Gods. Que é basicamente o seguinte: os deuses desse mundo, do mundo antigo, estão cada vez mais desnutridos, cada vez mais enfraquecidos, porque as pessoas não acreditam mais neles, não adoram mais a eles. Então o que eles fazem? Eles se camuflam como pessoas e estão nos Estados Unidos em busca de adoração, em busca de pessoas que os adorem. Então existe toda uma discussão lá, como é que esses deuses vão fazer isso. É meio feioso, tem umas coisas, especialmente tem um apelo muito sexual, comum dessas produtoras, tanto da Amazon quanto da Netflix, mas a ideia por detrás, essa questão dos deuses se alimentarem da adoração, carecerem da adoração, faz parte bem do imaginário grego, do imaginário dessa idolatria pagã como um todo, como se realmente os deuses, eles carecessem, eles precisassem dessa adoração, eles subsistissem a partir disso. Então o apóstolo Paulo está fazendo aqui um contraste fundamental, dizendo o seguinte, que em primeiro lugar, Deus não, ele criou os céus e a terra, ele é o criador dos céus e da terra, então ele estabelece essa distinção que a gente já tratou na semana passada entre criador e criatura, como também ele é um Deus que não habita em santuários feitos por mãos humanas. Que curioso. Veja bem, o apóstolo Paulo foi criado dentro de um contexto judaico, dentro de uma adoração centralizada no templo, e agora ele está dizendo que Deus não habita no templo, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Por que ele está dizendo isso? Porque mesmo consciente do período histórico a qual Deus se revelou usando o templo e que manifestava a sua glória com a arca da aliança e tudo mais, o apóstolo Paulo sabe que esse santuário, ele de modo algum limitava o próprio Deus, como se Deus estivesse habitando ali. Existe uma tradição católica romana muito curiosa, eu não venho de tradição católica, mas sempre achei isso curioso, quando eles passam em algum templo católico, o que eles fazem? O sinal da cruz. Por quê? Porque aquilo é um lugar santo.
E pior ainda, se estiver ali um momento de missa, especialmente se, e como acontece muitas vezes, estiver acontecendo a adoração a Cristo por meio da hóstia. Né? Os irmãos sabem que, uma vez que na doutrina católica, né? Uma vez que a transformação dos elementos e a hóstia se torna o corpo de Cristo, é Cristo encarnado, presente entre os homens ali naquela missa. E muitas vezes aquela hóstia ela é mantida, há missas específicas onde ela fica ali para ser adorada. A missa gira em torno da adoração à hóstia, né? Porque é Jesus que está ali, dentro da doutrina católica. Então, nesse conceito, aquele santuário, aquela habitação, ela está compreendendo, Deus está ali. E muitas vezes, inclusive, a ideia de que Deus só está ali, que faz muito bem aquele contraste quando você vai na quermesse. Não estou dizendo que você vá, né? Se você já foi na quermesse, né, você vai ter fora dos arraiais ali do templo, do santuário, aquele danças, comidas, aquela coisa toda, e aí você entra, a missa. Então você tem aquela distinção entre aquilo que é sagrado e aquilo que é profano, né? Aquela ideia de que Deus está num lugar e no outro não, ou pelo menos ele está de maneira bem diferente nos dois lugares, cobrando coisas diferentes daqueles que o seguem. Então observe que o apóstolo Paulo ele vai de encontro a essa concepção, porque ela é uma concepção pagã. Eu já disse isso para os irmãos reiteradas vezes, que o paganismo ele se estabelece dentro da cultura, na nossa cultura, especialmente na tradição católica romana. Ela absorveu muito da visão pagã, que vai desde a missa, que é uma celebração pagã, onde há inclusive um sacrifício que é feito, um cordeiro é imolado, tudo isso de forma não sangrenta, mas não é simbólica, é real. Na tradição católica, Jesus é sacrificado porque o seu corpo é partido na mesa do altar. E esse sacrifício, reiteradamente feito, é uma noção extremamente pagã. O autor aos Hebreus diz claramente que o sacrifício de Jesus Cristo foi feito de uma vez por todas. E é suficiente. Não é necessário que que seja feito mais e mais vezes. Então, observe que essa cultura da missa, ela realmente ela mantém essa visão pagã de culto, de celebração, de sacrifício. E o apóstolo Paulo está contrastando, portanto, a presença de Deus, que Deus não está guardado em um templo. Deus não pode ser limitado em um templo. Deus não pode ser limitado em um lugar que é feito por mãos humanas, porque Ele é o Criador dos céus e da terra. O santuário que Ele habita é o santuário o qual não é criado, é uma coisa eterna, porque é o santuário da sua habitação, né, dentro daquilo que a própria Escritura revela. É por isso que aí, só para desenvolver uma questão prática, é por isso que nós não cremos que existam templos, né, ou lugares sagrados para a adoração a Deus. A adoração a Deus deve ser feita, inclusive termina dizendo isso, por todos, em qualquer lugar. Todos devem adorar o Senhor. Todos devem cultuar o seu nome, seja debaixo de um pé de manga, seja numa construção, né, que tenha, né, uma estrutura da qual nós chamamos de templo, né? Pode ser numa quadra, inclusive. Então, Deus não estabelece um local de culto, Ele estabelece pessoas para o cultuar. Então, isso faz a diferença, porque, na verdade, o lugar se torna santo porque o povo santo de Deus está reunido naquele local. Então, o apóstolo Paulo diz claramente que, sendo Ele o Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então, observe que, mais uma vez, aqui é um segundo contraste,
que ele não só é um Deus que não está limitado a um quadrado, não está limitado a um santuário. Então, o apóstolo Paulo está ali olhando para vários santuários de adoração, a vários deuses. Deus não pode ser adorado limitado a um desses grupos, o Deus verdadeiro não faz isso. Mas ele também não tem carências. Ele não tem necessidades. Deus não precisa do homem. Deus não precisa da criação. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, não importa sacrifícios, não importam oferendas, né? E aí a gente pode, inclusive, fazer aquelas associações com as oferendas de hoje, dos nossos dias, os sacrifícios que nós observamos muitas vezes, isso dentro de uma série de contextos, desde dos sacrifícios mais relacionados àquela coisa mais lúdica, por assim dizer, dos sacrifícios dentro das religiões afro, a os sacrifícios dentro da própria comunidade evangélica. Quantas vezes nós vemos pessoas fazendo jejuns, raspa o cabelo, faz voto de não sei o quê, voto de não sei o que lá, como se Deus precisasse daquilo para abençoar o seu povo. Como se houvesse da parte de Deus alguma carência dele que precisava, portanto, ser suprida para que então ele pudesse abençoar o seu povo. Então, observe que o apóstolo Paulo está contrastando, dizendo que esse não é o nosso Deus. O nosso Deus não é um Deus que precisa de qualquer coisa. Ele não precisa do homem. Ele não precisa nem da nossa adoração. Né? Isso não há carências. Ele é autossuficiente. Sempre foi e sempre será. Inclusive, uma falha, muitas vezes, que a gente encontra, Deus criou o homem porque ele precisava de adoração. Isso é uma noção pagã. Isso é uma visão pagã a respeito de Deus. Não. Deus não criou o homem porque ele precisava de adoração. Ele criou o homem porque ele quis. Nós vamos falar mais sobre a criação mais para frente, mas Deus criou porque ele quis, manifestando sua glória através disso, mas não porque houvesse da parte dele nenhum tipo de carência, nenhum tipo de dependência, nenhum tipo de necessidade. Ele é suficiente em si mesmo. E isso demonstra, inclusive, de que não só ele é suficiente em si mesmo, mas ao invés de ser ele suprido pelas mãos humanas, é ele quem supre as pessoas. É assim que termina o versículo 25, dizendo que, na verdade, é ele quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então o apóstolo Paulo diz: olha, vocês estão respirando aí? É Deus. Vocês têm vida? É Deus. Ele é o dono da vida. Isso nós vamos observar desde o relato da criação, desde Gênesis, quando o próprio Deus coloca uma árvore, a árvore da vida, essa árvore que demonstra claramente que a vida não é alguma coisa própria do ser criado, própria do homem. O homem precisava se alimentar da árvore da vida, porque ele não tem vida em si mesmo. É por isso que quando o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, desobedecendo a ordem que Deus havia dado, e Deus põe ali a espada flamejante e os querubins, impedindo, portanto, que o homem vá até a árvore da vida, o que acontece com o homem? Morre, porque ele não tem vida própria. Ele se afasta da vida, porque é Deus quem dá a vida. A vida é alguma coisa que emana dele, por isso que ele não carece disso, mas antes, ele é quem dá, ele é o doador de vida. Nós vamos ver isso mais uma vez. Veja aí João capítulo 5, versículo 26. Evangelho de João. Versículo 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem.
Então, observe que, mais uma vez aqui, agora João, então ali foi o apóstolo Paulo, aqui o evangelista João, tratando dessa mesma forma, aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo, dizendo isso a respeito dele mesmo, que ele tem vida própria, assim como o Pai tem vida própria. Eu vou falar daqui a pouco sobre a questão da Trindade, inclusive aqui é muito interessante, que uma vez que Jesus está dizendo que ele tem vida em si mesmo, ele está fazendo o quê? Porque se as criaturas não têm vida em si mesmo, e Jesus está dizendo, eu tenho vida em mim mesmo, o que ele está dizendo? Que ele é o quê? Que ele é Deus. Então, essa é uma declaração de divindade. Essa é uma declaração de Jesus, eu sou Deus. Porque eu tenho vida em mim mesmo. Nenhum de nós pode dizer isso. Nenhum de nós pode dizer assim, eu sou autossuficiente. Essa, inclusive, foi uma das mentiras, dentre as muitas que podem ser das consequências da primeira mentira lá de Satanás. Vocês serão como Deus. Vocês não vão precisar dele. Vocês vão fazer as coisas por vocês mesmos. Essa busca por autossuficiência é o grande engano do ser humano, até hoje engana. Toda vez que você encontra esse auto aí nessa história, só o automóvel que a gente libera, mas assim, quando a gente tem auto nessa história, pode ver que tem um probleminha aí, tem pecado nessa conversa. Então, observe que só Deus ele é autossuficiente. Somente Ele, no seu caráter, tem como esse atributo de suficiência. Ele também é o Deus da glória. Atos capítulo 7, versículo 2, fala isso. Veja aí, Atos capítulo 7, versículo 2. Diz assim: irmãos e pais, escutem, isso é Estevão falando, prestes a ser martirizado. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando esse estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Então, essa expressão, o Deus da glória, o Deus que detém a glória. Glória é um termo interessante no hebraico, é kavod, que significa peso. E a ideia é que a glória de alguém está no seu peso, no quanto ele pesa. Porque isso tem a ver com uma questão monetária, uma questão de comércio. Como é que você sabia o quanto valia alguma coisa? Né? Os comerciantes da época, eles tinham pesos, né? Inclusive algumas profecias apontam, os profetas, especialmente os profetas menores, quando vão falar das injustiças, é quando os comerciantes enganavam, dizendo que alguma coisa tinha um peso que não tinha, e portanto aquilo ali, quando ele pesava, ele estava dando para aquela pessoa que estava comprando alguma coisa menos do que o que ela estava comprando. Muito parecido com aquilo que você faz no supermercado. Não tem muita diferença de hoje, não. No supermercado tem lá, 1 quilo de não sei o quê. Aí você vai botar na balança, 950. Né? Então, as profecias dos profetas menores caberia também para os nossos dias. Então, havia os tipos de peso, tem nomes específicos, inclusive, para esses pesos, e o preço, né, o valor de alguma coisa está associado ao seu peso. Então, a palavra peso e glória, elas são tem uma relação de significado. Então, quando a gente pensa, o Deus da glória é aquele que tem valor, é aquele Deus que a glória dele, o peso dele, está nele mesmo, o qual não se pode nem medir. Ele é a medida de todas as coisas. Ele está à medida de todas as coisas. Ele é o peso. A glória dele é o peso de medida de tudo que há. Então, a glória dele é manifesto, o peso dele, o valor dele é manifesto em toda a criação. Nós acabamos de ver, de cantar, nós não podemos ver tua glória sem temor. Alguns cantaram, mas não lembro mais. Nós não podemos ver tua glória sem temor. Quer dizer, nós não podemos ver o teu valor, o teu peso, o quanto tu és, o teu ser, quem
como você se revela, como Deus se revela, sem que haja profundo temor da nossa parte, porque realmente estamos diante de Deus. É claro, isso nós vamos observar nesses encontros, por exemplo, quando Estevão está falando aqui do Deus da glória que se encontrou com Abraão, Abraão se curva diante de Deus. É um encontro muito interessante. Só para resumir, você vai ver isso em Gênesis. Abraão está lá na sua tenda e ele vê 3 homens se aproximando. Ele olha maravilhado, se curva diante dos 3 homens. Ele fala, pede para que esse Senhor, fique aqui comigo, coma aqui comigo, venha para minha tenda. Fala, dá uma chamada lá em Sara. Fala, Sara, vai lá, faz um carneiro aí, prepara uma comida e diz o texto, depende da tradução, a revista atualizada, pelo menos, fala que eles comeram ali cordeiro com coalhada. Então, Jesus, já falar Jesus, mas não sabe exatamente que pessoa da Trindade, ou todas as pessoas da Trindade, não tem nenhum detalhe sobre esse ponto, mas dá para entender pelo texto que havia 2 anjos, que depois, inclusive, vão para Sodoma e Gomorra, são eles que vão se encontrar depois com Ló, mas uma terceira pessoa está ali, onde não é detalhado quem ela é, mas Abraão chama essa pessoa de Senhor, aquele nome especial que Moisés recebeu na sarça ardente. Então, ele chama de Deus aquela terceira pessoa, sem haver uma caracterização específica de quem é. Eu acredito aí, sem que haja uma convicção completa, mas acredito que se trate de uma cristofania, né, do próprio segunda pessoa da Trindade, Senhor Jesus Cristo, pré-encarnado, conversando ali com Abraão. O Deus da glória está ali com Abraão. Então Abraão se curva e adora esse Deus. Observe, anjos não são dignos de adoração. Deus é digno de adoração. Abraão se curva, adora, depois conversa, há uma conversa sobre oração, intercessão. Vocês vão lembrar dessa história? É maravilhoso. Abraão come com Deus. Que experiência maravilhosa, um churrasco com Deus. E depois eles têm uma conversa sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. E aí começa aquela negociação, 50, né, vai, até que Abraão para com 10, mas não tinha nem 10. Sodoma e Gomorra é destruído, ou destruída, as 2 cidades são destruídas, porque o Deus da glória viu corrupção, né, corrupção que foi ali punida pela sua santa justiça. Então observe que isso tem a ver também com adoração. O reconhecimento, né, da glória de Deus. A mesma coisa vai acontecer com o profeta Isaías. Vocês lembram? Capítulo 6 do livro de Isaías. Você vai observar, Isaías está ali um tanto quanto atordoado, morreu o rei que de certa forma conduzia a coisa de maneira a proteger os profetas. Havia uma tensão muito grande, mas no ano da morte do rei Urias, Deus, no seu trono, aparece para Isaías. E Isaías fica maravilhado. Vocês lembram ali? Ele observa Deus em sua glória sendo adorado por serafins, e eles têm olhos, eles têm asas. É uma coisa bem curiosa, uma imagem muito interessante. E Isaías fica o quê? Extremamente temeroso. Ele olha para tudo isso com grande temor, porque você não pode chegar diante do Deus da glória, ver a sua glória, ele sendo adorado, e as coisas não ficam do mesmo jeito. Então há um grande temor. Então observe que considerar o Deus da glória é um chamado para a adoração. Curiosamente, Estevão tem também uma visão muito parecida com essa na sua morte. Vocês lembram também que no meio do seu martírio, quando as pedras começam a serem jogadas em cima dele, ele começa a dizer: eu estou vendo o Senhor no seu trono. E ele ali é consolado em ver o Senhor. É maravilhoso isso. Ele está sendo destruído fisicamente. Os irmãos imaginem quantas pedras estavam sendo lançadas contra ele. Morrer por apedrejamento não é uma coisa bonita. É uma cena sangrenta, é uma cena violenta. E Estevão está sendo destruído naquele momento, mas ele está vendo o Deus da glória assentado no seu trono. E ele é consolado naquele mesmo momento pelo Deus da glória. E naquele mesmo dia ele se encontrou com aquele Senhor, com o seu Senhor.
Então, observe que tudo isso está relacionado. Deus se manifesta assim. Ele é um Deus bondoso, né? Está cheio de bondade. Ele manifesta a sua bondade, a sua bem-aventurança. Ele é o Deus bem-aventurado, é o Deus cheio de bênção, de majestade. E ele manifesta tudo isso, toda a sua glória na criação. Ele manifesta isso por meio da criação. Nós podemos ver isso, especialmente em Romanos, um texto bastante conhecido, porque os irmãos certamente já viram esse texto sendo lido, né? Romanos devem ter lido também, eu espero, né? Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Então, a criação, ela manifesta Deus. A criação manifesta os atributos de Deus. A criação manifesta a eternidade de Deus. A criação manifesta a glória de Deus. E observe que essa manifestação, ela não passa despercebida. Ela é alguma coisa que é clara, que é óbvia, que ela é percebida pelas pessoas. As pessoas percebem, reconhecem essa glória, mas aí o texto nos mostra que eles fazem o quê? Suprimem a verdade de Deus. Mas esse é um outro ponto, ainda vamos chegar no pecado. Mas, muito bem, esse Deus da glória manifesta na criação o seu poder, a sua majestade, a sua eternidade. Ele é o Deus Criador. Veja Apocalipse capítulo 4, versículo 11, tem uma das imagens mais bonitas a respeito de Deus como Criador. Apocalipse, que é um livro cheio de imagens, que trabalha exatamente com essa questão da nossa capacidade de imaginar as coisas. Apocalipse 4, versículo 11, diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Você vai observar no capítulo 4 uma visão de um trono. João, na ilha de Patmos, ele começa então a ver ter uma grande visão, uma visão quase como que um filme, é maravilhoso, porque cenas vão passando, ele vai conversando com o anjo, é um negócio interessantíssimo, e a primeira visão que ele tem, que é essa do trono, ele vê Deus no seu trono, ele vê o Senhor ali assentado no seu trono, e ali você tem anciãos adorando a Ele, você tem toda a criação adorando a Ele, e o capítulo 4 é exatamente isso, é uma adoração da criação ao Deus Criador, e por isso que termina com esse refrão, esse hino maravilhoso que era cantado por eles: Tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Portanto, nós cremos que Deus é o Deus Criador. Isso é uma afirmação simples para ser falada aqui entre nós, que já somos cristãos, que já cremos assim, mas dizer isso em nossos dias é alguma coisa escandalosa. Nós cremos em um Deus que criou todas as coisas. E a sua glória, ele é glorificado porque ele é criador de todas as coisas. E como criador, ele também é soberano. A soberania de Deus é manifesta de várias formas, em vários textos. Eu tenho 2 aí para a gente ler. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 13 a 16. E depois Daniel 4, 25 e 35. Então, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 13, diz assim: Diante de Deus
que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu exorto você a guardar este mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa ideia da providência, o soberano Senhor, nós vamos ver isso no capítulo seguinte, semana que vem, que Deus, ele manifesta a sua soberania na criação e na providência. E ele, como o Deus que não só criou todas as coisas, mas que ele faz o quê? Preserva a vida de todas as coisas. Ele, pela sua providência, pela obra soberana de suas mãos, mantém as coisas para a sua glória. Isso é interessante porque é exatamente essa crença que nos distingue entre teístas e deístas. Então, teísmo com T, de tatu, é aquilo que nós cremos. E deísmo, com D de dado, é uma crença que diz o seguinte: existe um Deus criador, mas ele não se relaciona com a criação. E, portanto, ele é como um relojoeiro que criou o relógio, deu corda nesse relógio e nunca mais precisa lidar com aquele relógio mais. Já foi dado corda, ele agora segue sozinho a sua contagem do tempo, o relógio. Nós não cremos dessa forma. Nós cremos num Deus que se revela, num Deus que se relaciona, num Deus que entrou na criação, encarnado, Emmanuel, Jesus Cristo. Portanto, a obra da providência do nosso Deus é doutrina importantíssima para nos distinguir dessa visão deísta. O teísmo, como nós cremos, entende que Deus não só ele é o criador, mas o mantenedor, o justo mantenedor, o soberano mantenedor, o gracioso mantenedor de todas as coisas. Nós vamos ver uma imagem muito bonita dessa providência da parte de Deus, já nos primeiros momentos da criação, quando fala que Deus criou os céus e a terra, e depois diz que havia uma terra, né, uma criação sem forma e vazia, mas que o Espírito Santo pairava pelas águas. Essa ideia do Espírito Santo que paira como uma ave que está protegendo o seu ninho, essa é a ideia. Você já deve ter visto isso, nem que seja num filme, né? Uma ave cuidando do seu ninho e ela faz aqueles voos ao redor do ninho para que nenhum predador possa se aproximar dele. Então, a imagem que nós encontramos aí na criação, no início, Moisés está relatando de maneira muito bela, é um Espírito Santo que é cuidador, é um Espírito Santo que está ali para manter as coisas como são ou como devem ser. Essa obra do Espírito Santo, ela é análoga a essa mesma obra, ao mesmo Espírito Santo que faz isso com a nossa salvação. Veja, por exemplo, em Efésios, aquele belíssimo hino trinitário, que vai com o refrão para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória, e o último refrão, referindo-se ao Espírito Santo, capítulo 1 ainda, vai descrever ali que o Espírito Santo é o selo da nossa vida, é o selo dessa obra de salvação do Deus triuno. Por que o selo? O que era um selo no contexto ali da antiguidade? O que era um selo, gente? Para que servia o selo? É para guardar, para colecionar? Como é que era? O selo lacrava, exatamente. O selo, ele trabalhava ele era um lacre, em que as cartas, os envelopes, o que quer que fosse enviado, havia uma cera que era derretida e então se colocava um símbolo daquele que estava enviando. E somente aquele a quem se destinava
aquele produto, aquela encomenda, o que fosse, que poderia quebrar o selo, desatar o selo e então abrir aquilo que era para ele. Então, o que é o selo? Se o selo é o Espírito Santo, ele está dizendo o seguinte: nós somos como cartas, e que o Espírito Santo que nos sela está nos protegendo, está garantindo que essa obra trinitária da salvação se manterá assim, porque ninguém pode quebrar o Espírito Santo. Porque ninguém é mais poderoso que o Espírito Santo, porque ele é Deus. Então, a obra da providência de Deus, que de uma certa forma ela se estabelece dentro dessa obra da pessoa do Espírito Santo, ela é uma obra de cuidado, de manutenção e de preservação. Veja Daniel, capítulo 4, versículo 25. Daniel 4, 25, diz assim: é um momento, só para a gente voltar aqui no contexto, é o momento em que Nabucodonosor estava cheio de si, e então ele recebe uma palavra de Deus, do Altíssimo. O Senhor será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois, e será molhado pelo orvalho do céu. E passarão 7 tempos até que o Senhor, ó Rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Aí veja o 35 agora. Isso já é Nabucodonosor falando: todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Então, observe a declaração do Nabucodonosor, relatada aqui por Daniel, de quanto Deus ele é soberano, absoluto soberano Senhor, que domina sobre tudo. E não há nem quem possa questionar. Nós vamos ver uma declaração muito parecida no livro de Jó. Jó 42, você vai ver algo muito parecido. Versículo 1. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, essa declaração de Jó é uma declaração de alguém, ele vai dizer isso, que agora reconhece o domínio e a soberania de Deus. E esse reconhecimento por parte de Jó foi um reconhecimento através de grande sofrimento. E Nabucodonosor também. Inclusive, os dois sofreram duras penas para reconhecer a soberania de Deus. Então, observe que a Bíblia deixa muito claro, e não há equívoco sobre isso, de que Deus é um Deus soberano. Ele é soberano porque ele é o Criador de todas as coisas. E como Criador, ele tem autoridade para fazer o que quiser e ninguém pode questioná-lo. É exatamente essa conversa que ele vai ter a partir do capítulo 38, se não me engano, de Jó, quando depois de toda aquela discussão com os seus amigos, um redemoinho aparece e Deus fala com Jó e diz assim: olha, homem, se arruma aí que você vai agora ouvir o que eu tenho para dizer. Onde você estava quando as estrelas foram formadas? Onde você estava quando os céus foram estabelecidos? Onde é que você estava? Você estava lá, não foi? Eu lembro de você lá. É verdade, Deus fala isso, é irônico. Eu lembro uma vez eu estava na Bet Salem, os irmãos lembram dessa livraria que tinha ali acho que Dantas Barreto, né? Ali? Bet Salem.
estava vendo uns livros, aí chegou um camarada que era de uma seita, nem lembro o nome da igreja dele, e chegou para mim e falou assim, você sabia que o homem é eterno? Eu disse, como é? Não, o homem estava na criação. Isso é mesmo, isso está aqui em Jó. Aí ele foi lá e citou o texto, que eu não me lembro agora do versículo, se eu for pesquisar isso não vai dar certo. Que diz, né, ironicamente, Deus falando, você estava lá na hora da criação. Mas o que Deus está dizendo? Está sendo irônico, porque não estava. É exatamente porque não estava que o texto faz sentido. É uma ironia pesada da parte de Deus, dizendo, olha, quem é o homem para questionar o que eu faço? Meus irmãos, eu não sei você, mas Jó estava sofrendo muito, viu? Sofrendo muito. E se Deus fosse igual ao Deus da cabana, ele teria chegado lá, né, uma senhora gorda fazendo uma comidinha, dizendo, você está sofrendo, venha cá, vou fazer uma comidinha para você. Mas como Deus não é o Deus da cabana, ele chega no redemoinho e diz assim, quem é você para questionar o que eu faço? Não é bem diferente? Esse é o Deus das Escrituras, um Deus soberano. Né? É claro que ele é um Deus de amor, é claro que ele é um Deus de misericórdia e graça, mas nós não podemos deixar de estabelecer claramente que ele é um Deus soberano sobre todos os átomos, todas as moléculas. Não há nada que não esteja em suas mãos. Também não há nada que não esteja claro para ele. Não há nada que seja oculto para ele, melhor dizendo. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Veja aí o que a palavra de Deus é. Hebreus 4, 13. Diz assim. Eu vou, na verdade, ler a partir do versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Isso que é terrível, né? Que notícia terrível. Nós temos que prestar contas a alguém que não há nada que lhe seja oculto. Não há nada, não tem como esconder. Você tem que prestar contas a ele. Claro, essa é metade da história. Mas isso é de deixar o nosso coração em grande temor. Aqui o texto fala da palavra de Deus, que é viva, eficaz e penetra no coração humano como nada pode fazer. Somente a palavra de Deus consegue alcançar a ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito. O que ele está falando aqui? Está falando, usando 4 palavras para tentar descrever a capacidade de corte da palavra de Deus. Ela entra no coração e corta aquilo que é incortável, aquilo que é indivisível, aquilo que não poderia ser de modo algum separado, juntas e medulas ou coisa do tipo. Esse texto não serve para provar que o homem é constituído de corpo, alma e espírito, porque se servisse, ele seria constituído de corpo, alma, espírito, juntas e medulas. Né? Então seriam 4 partes e não 3. É um texto que não está se preocupando em tentar falar sobre o que é a alma, o que é o espírito. Eu não vou me adentrar nesse aspecto, mas só para deixar um gostinho, quando a gente falar sobre antropologia, capítulo acho que 5, coisa assim, não sei exatamente, vamos falar do homem, nós vamos observar que a ideia tripartite, corpo, alma e espírito, não é uma ideia bíblica, é uma ideia da filosofia grega, né, uma ideia platônica, aristotélica, que vai conceber essa ideia do homem dividido em 3 partes, sendo a parte física, aquela que corresponde às partes sensoriais, a parte da alma, a psique,
seria aquela que diz respeito às questões da mente ou das emoções, enquanto que a parte espiritual seria aquela parte mais elevada, aquela que diz respeito às conexões com Deus. Essa ideia não é bíblica. Isso é uma visão extremamente pagã. É paganismo puro isso aí. É visão grega. Não tem nada na Bíblia que aponte para uma divisão como essa. Se você for curioso, aguarde para os próximos capítulos. Não vamos falar sobre isso agora. Nem adianta perguntar. Então, Deus, no seu conhecimento, tem saber infinito, infalível e independente. Quer dizer, ele não depende do homem para saber as coisas. Ele não depende que o homem faça para que ele saiba o que o homem está fazendo. Veja o Salmo 147, versículo 5. Grande é o Senhor, nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Romanos capítulo 11, versículo 33. Romanos 11. Vejamos aí, Romanos 11. É aquela doxologia belíssima. A partir do versículo 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído? Quer dizer, ele não é, o seu conhecimento, ele não é um conhecimento dependente. Ele não precisa aprender. Deus não entra em sala de aula, né? Não precisa ser aluno. Ele é o conselheiro maior, ele é o grande professor, ele é o grande mestre. Ele não precisa ser ensinado. E nessa noção nós podemos observar que Deus ele não carece das ações da mente humana para tomar conhecimento. Deus não toma conhecimento, Deus apenas conhece. É por isso, e aí vem um detalhe, talvez você tenha se perguntado enquanto a gente lia, o que significa isso? Quando a gente fala ali, ó, o seu saber é infinito, infalível, independente da criatura, de sorte que, para ele, nada é contingente ou incerto. O que cargas d'água significa contingente? O que é isso? Bom, vamos ver aqui o que a gente pode concluir disso aí. Veja Ezequiel, capítulo 11, versículo 5. Então o Espírito do Senhor caiu sobre mim e me disse: Fale, assim diz o Senhor. É isso o que vocês estão dizendo, ó casa de Israel, porque eu sei o que passa pela mente de vocês. Agora veja Atos capítulo 15, versículo 18. Já já eu explico o que é contingente. Atos, capítulo 15, versículo 18. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. É o Senhor quem faz aquilo ser conhecido, ele não toma conhecimento. Bom, qual é a ideia desses dois textos? O que eles nos ajudam a concluir a respeito do conhecimento de Deus? Primeiro, que Deus, ele conhece todas as coisas, de modo tal que não há inexatidão no conhecimento de Deus. Deus não erra no seu conhecimento. O seu conhecimento é absoluto e verdadeiro. Para tentar explicar melhor, um pouco mais sobre isso, a primeira coisa,
o conhecimento de Deus, ele é um conhecimento simples. Deus não precisa raciocinar como nós. Né? Se eu perguntar para você qual é a raiz quadrada de certo número, você ficar assim e tal, se você souber, vai e diz. Deus não precisa disso. Deus não precisa calcular. Deus não precisa refletir. Deus não precisa raciocinar, porque o conhecimento para ele é simples, é um conhecimento direto. Mas Deus tem conhecimento sobre, aí preste bem atenção, o chamado conhecimento natural de Deus. Ele tem conhecimento sobre todas as coisas, inclusive aquelas que poderiam acontecer e aquelas que são impossíveis de acontecer. O que significa? Que o conhecimento de Deus, ele, por não ser contingente, ele é necessário. Essa é a ideia. Deus não tem, a ideia de contingência é quando não há uma causa suficiente para fazer com que aquilo seja algo essencial. Eu vou dar um exemplo para tentar ajudar na nossa nomenclatura aí filosófica. Essa é uma expressão bem filosófica mesmo. Vamos lá. Cadeiras são sempre os exemplos melhores para os filósofos. Nós vamos observar aqui que aqui tem uma cadeira que tem braço, certo? Cadê as cadeiras sem braço? Tem umas cadeiras em algum lugar por aí que não tem braço. Mas tem cadeiras que não tem braço, concordam comigo? Então, ter braço ou não é uma coisa contingente da cadeira. É uma coisa que não lhe é necessária para ser uma cadeira. Agora, existem coisas que são necessárias para que uma cadeira seja uma cadeira. Se não houver isso, ela deixa de ser cadeira para ser uma outra coisa. É aquilo que é essencial ou necessário. Para Deus, portanto, a ideia é essa, é que para Deus não existem dúvidas ou contingências ou questões a serem assimiladas e admitidas dentro de um raciocínio para que ele precise, de alguma maneira, ter certeza que aquilo vai acontecer. Deixa eu dar um outro exemplo, que eu acho que esse foi muito ruim. Que eu estou pensando aqui enquanto eu estou elaborando exemplos para vocês. É o seguinte: amanhã pode chover? Pode não chover? Ponto. Isso é uma questão contingente. Para Deus, amanhã, depende do que vai acontecer, vai acontecer exatamente como ele está pensando. Não existe uma contingência no conhecimento de Deus. Ele não trata com possibilidades. Deus sabe, ainda que ele saiba que existam possibilidades. Como, por exemplo, havia uma possibilidade de eu não conseguir chegar aqui. O pneu estourar, o meu carro bater, uma série de coisas que poderiam acontecer e eu não conseguiria estar aqui. Era possível isso? Deus sabe que isso era possível. Agora, Deus sabia que eu estaria aqui? Sim, com toda certeza. Necessariamente Deus sabia disso, porque o conhecimento dele é necessário. Agora, é um conhecimento necessário, não que ele seja forçado pela criatura a conhecer isso, mas que, como Criador, ele faz com que essas coisas aconteçam. E é por isso que o conhecimento de Deus, apesar de necessário, não é alguma coisa que lhe faça ser levado ou causado por esse conhecimento a respeito das criaturas. Percebem uma diferença aí importante? Por exemplo, Deus, ao saber que eu vinha para cá, necessariamente saber disso, não faz de Deus um refém da minha ação de vir para cá. Como que para Deus saber ou ser o Deus que sabe todas as coisas, eu teria que vir para cá. Não, é porque Ele, como ser criador de todas as coisas, faz com que eu venha para cá e Ele sabe que isso vai acontecer, necessariamente. Isso é uma importante... Parece apenas um jogo de palavras, dá um nozinho na cabeça, mas isso vai preparar a gente para o capítulo que vem. Que eu tenho orado, vocês sabem que eu estou fazendo jejum e oração para o que vem,
na semana que vem, que é a respeito dos decretos de Deus, que é quando nós vamos falar realmente sobre essa questão de Deus soberano e como ele lida com a criação dentro da soberania de Deus. Portanto, não há nada contingente ou incerto no conhecimento de Deus. Ele sabe. Agora, talvez você pense assim, mas isso aí é indiscutível. Calma lá. Calma aí. Há não pouco tempo atrás, ou melhor, há não muito tempo atrás, um pastor muito conhecido, famoso, chamado Ricardo Gondim, depois que teve aquele tsunami ali na Indonésia, não foi que teve muitas mortes, ele escreveu um texto dizendo que Deus não sabia o que ia acontecer. Deus não só não sabia, como ele não podia evitar, exatamente porque não sabia. Porque Deus, em seu infinito amor, escolhe não saber as coisas para que o seu conhecimento não cause uma necessidade na criação. Então, para que as coisas tenham liberdade, para que a criação tenha liberdade, Deus não sabe. Então, isso ele defendeu, torta direita aí, você depois pode dar uma pesquisada. Outros amigos dele seguiram por coisas parecidas. Caio Fábio já falou algo parecido, Ed Renekiewicz mais ou menos também. Então, todos eles já disseram algo parecido nesse sentido, que é, teologicamente, o termo teológico para isso é teologia do processo. Ela foi criada por um matemático, inclusive, e lógico, chamado Whitehead. E essa ideia é que Deus, ele está aprendendo junto com a gente. É por isso que há uma teologia do processo. Então, Deus, ele está atualizando junto conosco. Há uma atualização do conhecimento de Deus enquanto nós vamos agir. Então, isso faz parte. Outros defenderam algo parecido com isso. Clark Pinnock defendeu algo parecido também. São alguns homens, para citar pelo nome, como diria o apóstolo Paulo, né? O latoeiro, né? Então, se ele citou, eu também posso citar. Mas são algumas pessoas que destoam daquilo que a Escritura revela e deixa muito claro, a fim de que um desejo profundo que o homem seja autônomo. A gente vai trabalhar mais sobre isso na semana que vem. Dentro desse conhecimento de Deus, portanto, existe uma outra consequência muito importante que eu queria que vocês guardassem com vocês. É que o conhecimento de Deus sobre todas as coisas, exatamente por não ser contingente, exatamente porque ele não está aprendendo sobre o que é uma cadeira, mas ele criou todas as coisas e criou o homem com a capacidade de fazer uma cadeira. Então Deus não aprende o que é a cadeira, ele diz o que é uma cadeira. Assim como Deus diz o que é as leis que estruturam o universo de aproximação, a lei da gravidade, as leis, né, que nós chamamos de lei da gravidade, mas que para Deus é apenas a forma como ele estruturou o universo, apenas a forma como ele criou todas as coisas, né, as leis que regem a chuva e tudo mais, tranquilos. Então, o que o conhecimento de Deus faz? Como ele é anterior ao conhecimento do homem, Deus, ele é o intérprete real da criação. Então Deus, ele interpreta para nós todas as coisas e revela na sua palavra. Então, nós somos intérpretes naturalmente, porque ele nos criou para interpretar todas as coisas. Por isso, se você quiser desenvolver um pouco mais sobre essa questão de interpretação, que envolve inclusive conceitos de cosmovisão, dia 21 de março, nosso grupo de jovens estará reunido para falar sobre isso. Spoilers aí seguem. Então, Deus que pré-interpreta todas as coisas, significa que o conhecimento de Deus ele não é só anterior, mas o nosso conhecimento depende do dele. Nós só conhecemos a verdade quando conhecemos o conhecimento de Deus. Então, por exemplo, quando um cientista está lidando com uma pesquisa, está lá no microscópio, analisando alguma coisa que seja, ele só compreende alguma coisa se ele
compreender aquilo que Deus designou para ser e que Ele conhece. Por isso nós pensamos após Deus. Nosso pensamento é um pensamento depois de Deus. Essa é a ideia. E Ele é santo, né? Então, toda essa glória, todo esse conhecimento de Deus se manifesta em profunda santidade, a fim de que, para encerrar nossa sessão aqui, todos lhe deem louvor. Inclusive a chuva dá louvor ao Senhor. Veja Apocalipse capítulo 5, versículo 12 ao 14. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Então a gente tem essa imagem, mais uma visão de João. A imagem agora é do Cordeiro que foi morto. Então nós tínhamos Deus no seu trono, mas agora é o Cordeiro que foi morto, que tem poder de desatar os 7 selos. Vocês lembram que João estava desesperado, que não tinha ninguém que fosse capaz de quebrar os selos. O Cordeiro que foi morto pôde fazer isso, e esse cordeiro que foi morto, ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a adoração. E, portanto, a visão que João tem é que toda criatura que há no céu glorifica o seu nome, né? Isso você vai encontrar, por exemplo, em Filipenses, o apóstolo Paulo tratando dessa forma, quando diz que o Deus Pai deu o nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. É a mesma ideia. A ideia de que no final das contas, todos se dobram diante do Cordeiro. Não tem como deixar de se dobrar diante da majestade, da glória do Cordeiro que foi morto. Então, nossa tarefa, ao contemplar toda essa doutrina, e é importante a gente terminar com adoração. Eu vou terminar aqui, eu não vou entrar, ainda tem mais uma sessão, mas são 9h30, eu vou parar por aqui, eu já falei demais. A terceira sessão sobre a Trindade, vou deixar para a semana que vem, e talvez a gente entre nos decretos, mas eu acho que vai ficar só na Trindade, porque é um assunto também importante. Eu estou devagar, disse a vocês, porque se andar rápido, vocês vão ficar mais confusos do que vão aprender. Então a ideia é a gente aprendendo devagarzinho, sem pressa, a tudo aquilo que está revelado nas Escrituras, que é sistematizado na Confissão de Fé de Westminster. Então, terminar com adoração tem tudo a ver com conhecer a Deus. Nosso objetivo é conhecer a Deus, conhecer a nós mesmos, para que glorifiquemos a Ele, para que adoremos a Ele. Então, o objeto, ou melhor, o objetivo final da nossa vida é adorar a Deus, é glorificar o seu santo nome, porque Ele é digno de toda adoração. Então, ao contemplarmos tudo isso a respeito de Deus, ao contemplarmos Ele como autossuficiente, Criador, soberano, conhecedor de todas as coisas, em que não há contingência ao conhecimento, que pré-interpreta todas as coisas, que é santo em seus pensamentos, devemos render-lhe louvor. Devemos terminar dizendo: Tu és digno, Tu és maravilhoso, Tu és exaltado, porque não há ninguém tão maravilhoso quanto o nosso Deus. Ele é exaltado. Então, é isso, é para isso que nós devemos conhecer. Perceba, teologia tem a ver com adoração. Quando a teologia termina com a exaltação do homem, não é teologia, é outra coisa. Mas quando termina com a exaltação a Deus, é teologia. Porque teologia tem a ver com conhecer a Deus mais e mais, para que possamos adorá-lo mais e melhor,
Quanto mais eu conheço a Deus, melhor eu adoro a Ele, porque mais eu conheço dele. Vamos orar. Ó Deus maravilhoso, Deus eterno, Deus soberano, Deus criador dos céus e da terra, o Senhor não depende de nós, mas nós dependemos de Ti, Senhor. Nós carecemos de Ti, Senhor. E nós reconhecemos isso de várias maneiras, inclusive quando oramos a Ti. O quanto dependemos de Ti para aprender a verdade, o quanto dependemos de Ti, Senhor, para viver aquilo que o Senhor designou para nós na Tua santa palavra. E Deus bendito, enquanto aprendemos sobre Ti, que possamos realmente ter nosso coração voltado para adorar o Senhor, voltado e reconhecendo que o Senhor é digno e não há outro digno, e que o Cordeiro que foi morto, o Teu Filho Jesus Cristo, é o nome que está acima de todo nome, a qual todo joelho deve se dobrar, e nós humildemente nos dobramos diante de Ti, Senhor. Humildemente nos dobramos diante do Teu Filho Jesus Cristo, para que Ele seja exaltado entre nós. E assim, Senhor, nos abençoe, Pai. Nos abençoe também agora enquanto voltamos para casa, mesmo nessa chuva. Dá que possamos chegar em paz em nossos lares, segundo a Tua santa misericórdia e Tua santa glória. Em nome de Cristo, nosso Senhor soberano. Amém.